Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez, semeando a palavra, divulgando, compartilhando a palavra e aprendendo a palavra juntos, isso é muito importante. Muito obrigado a todos vocês e toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. Não importa o que façamos, que seja para a honra e para a glória do nosso Pai, sempre em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão, livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 15 a 18. É um assunto um pedido da minha neta, Giovana, que pediu para que eu falasse sobre esse assunto, sobre a vinda, né, de Jesus para resgatar aqui a sua igreja. E eu comentei esses dias atrás, né, que eu vou deixar o domingo para atender pedidos que, né, quem quiser fazer pedido para falar alguma passagem bíblica, fique à vontade, será um imenso prazer, né? E hoje, atendendo então com muito prazer o pedido da minha neta Giovana sobre a vinda de Jesus. Então, queridos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 18. E hoje eu estou aqui com a minha Bíblia de linguagem contemporânea, tá bom? Ela diz o seguinte: então é o seguinte, podemos dizer com absoluta confiança, temos a orientação do Senhor, que quando o Senhor voltar para nos levar, aqueles de nós que ainda estiverem vivos não vão deixar os mortos para trás. Na verdade, os mortos ressuscitarão antes. O Senhor mesmo dará o comando. Será um trovão do arcanjo, o toque da trombeta de Deus. Ele descerá do céu e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Eles vão primeiro. Então, o resto de nós, os que ainda estiverem vivos, serão reunidos com eles nas nuvens para um encontro com o Senhor. Vamos caminhar no ar. Será uma imensa reunião familiar com o Senhor. Por isso, encorajem uns aos outros com essas palavras. Amém. Bom, meus queridos, é uma passagem que eu acho muito linda, muito bacana. É esse encontro familiar nas nuvens que ele diz aqui, é muito bacana, né? A gente imagina, eu li para minha neta, né? Daí li para as duas, né? Quem me conhece sabe, as minhas netas são gêmeas, têm 9 anos, e a Giovana e Sara, e eu li daí para elas, e elas acharam lindo. Quando eu acabei de ler, as duas estavam assim pensando, daí elas disseram, nossa, que lindo, vovô. E realmente é muito lindo mesmo a gente imaginar essa cena, né? A gente imaginar esse dia, e a gente sabe, né? A gente crê, claro, que vai acontecer, não sabemos quando, mas vai acontecer essa volta, né, de Jesus para resgatar a sua igreja. Então, aqui na minha Bíblia, o título para esses versículos chama-se A Vinda do Senhor. Então, é muito importante que a gente mantenha, né, a nossa fé, que a gente aumente cada vez mais, que a gente confie cada vez mais, porque dessa maneira, né, além de nós conquistarmos, né, as bênçãos de Deus, agradando ao Deus com a nossa fé, a gente alcança, né, a salvação, é claro, e a gente espera, né, sem temor algum, sem medo, sem receio algum, sobre esse grande dia da vinda, né, de Jesus para nos resgatar. Então, eu falei outro dia aqui, é claro, né, eu falando agora sobre mim mesmo, não é que eu queira morrer, não quero morrer ainda, tenho muito o que fazer, se Deus permitir, tenho muito o que fazer ainda, né? O mês que vem estarei completando 60 anos, ainda tenho muito pela frente, né? Se Deus permitir. Então não é que eu goste, que eu queira a morte, mas é que o que eu desejo é a morte, não. Eu apenas, né, encaro a morte hoje dessa maneira aqui, né,
como uma grande reunião familiar, onde daí sim, dali para frente, daí sim viveremos com harmonia, né? Viveremos com alegria, viveremos sem dor, sem aflição, sem doença, sem frio, sem calor, viveremos numa temperatura agradável, num ambiente agradável, com todos, né, ao lado, né, de Jesus, todos ali contemplando as maravilhas de Deus aí ali pessoalmente, né, reunião com o Senhor, a vinda do Senhor. Então nos reuniremos, né, nas nuvens daí com o nosso Pai. É muito lindo isso, muito bacana. Então, que a gente, quer dizer, eu falei outro dia, mais ou menos, né, não foi sobre esse assunto, mas foi mais ou menos, eu me lembro que eu falei isso, né, que a gente encare, né, a morte daqui para frente como o início de tudo, né, não como o fim de tudo, pelo contrário, como o início de tudo, né. Então é muito bacana a gente saber disso, né, e encorajar, como ele diz aqui no final, encorajem uns aos outros com essas palavras. Então que a gente transmita às pessoas que têm medo de morrer, e quando fala em morte, quando pensa em morte, a pessoa fica desesperada. Não, que a gente oriente essa pessoa, né? Que a gente explique para essa pessoa, que a gente leia esses versículos para ela, né? Para que ela tenha calma, né? Para que ela tenha esperança e para que ela tenha a sabedoria de entender que a vida, que a morte, aliás, é o começo de tudo, não o final. Tá bom, queridos? É muito, muito legal a gente ter isso. Aí no começo, ter isso na nossa cabeça, né? Encarar a morte dessa maneira. E ele fala aqui no comecinho, né? Temos a orientação do Senhor. Então, quer dizer, eles têm Paulo, né? Quando escreveu essa carta aos Tessalonicenses, ele diz aqui, né? Que temos a orientação do Senhor, ou seja, ele tinha essa orientação, né? Ele falava com propriedade, é claro, né? Ele falava as coisas com convicção, né? Com fé, porque são verdades, né? Então ele diz aqui que quando o Senhor voltar para nos levar, aqueles de nós que estiverem vivos não vão deixar os mortos para trás. Então é uma preocupação, né, que a gente tem. Poxa, então, que nem minha mãe se foi, meu pai se foi já há alguns anos, quer dizer que eu nunca mais irei vê-los? Não, né? Vou encontrar com eles, se Deus quiser, né? Se eles estiverem morridos em Cristo, né? Se eles estiverem ali adormecidos em Cristo, daí eu vou encontrá-los, sim, não só eles, mas com todas as pessoas, né? Com primos meus, com os amigos, com os tios, com os avós, não importa, né, qual seja a pessoa, mas se eu tiver um grau de parentesco, um grau de amizade, e elas estiverem mortas em Cristo, e eu também, é claro, me mantiver em Cristo, nós vamos nos encontrar, sim. Então é um outro aspecto, né, que as pessoas se entristecem quando pensam na morte. Ah, não vou ver mais ninguém, acabou, né, fulano, meu pai morreu, minha mãe morreu, nunca mais vou vê-los. Não, irá vê-los sim, né? Então que a gente encoraje também as pessoas com essas palavras, como ele diz aqui, com essas palavras também, né, orientando que verão os seus entes queridos, sim, né, se estiverem mortos, dormindo, vamos dizer assim, dormindo em Cristo, nós iremos encontrá-los, sim. É muito bacana, é muito bacana. E daí, tanto que ele diz, né, os mortos em Cristo irão primeiro para onde? Para as nuvens, né, irão para lá. Depois nós, os que estiverem vivos, nós seremos levados, né, ou arrebatados, né, como alguns preferem dizer, seremos arrebatados, levados às nuvens também. Daí, como ele diz aqui, né, nós caminharemos no ar, né? Olha que bacana, que legal. Será uma grande reunião familiar com o Senhor. Olha que lindo isso, né? Então, que a gente encoraje as pessoas que têm ainda algum receio, que têm ainda alguma dúvida sobre a morte, e nós mesmos, é claro, se alguns de nós, né,
temos no meio de nós aqui, tem alguém ainda que ainda tem esse receio, que ainda tem dúvidas sobre o que é a morte, que a partir de hoje, né, pare, pense, reflita, use hoje, né, esse domingo, dia 18, domingo dia 17, use isso para se, né, para se manter calmo, para se manter consciente, né, para ter a consciência do que era a morte e mudar de opinião, não ter mais medo, né, e sim ter esperança, né, que um dia isso irá acontecer e que todos, né, que adormecem em Cristo e todos nós também que estamos em Cristo, vivendo em Cristo, que entregamos nossa vida a Cristo, que seguimos os mandamentos, que tememos a Deus, que obedecemos a Deus, que temos fé, que acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que esteve aqui, que morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, que nos mostrou que se Ele ressuscitou, nós iremos ressuscitar também. Ele nos lavou dos pecados, nos deu uma nova vida, somos novas criaturas. Então, se a gente crê em tudo isso, se a gente pratica tudo isso, nós seremos resgatados pelo Senhor, sim. Tá bom, queridos? Então, que a gente encoraje as pessoas que têm ainda algum receio, que a gente encoraje a nós mesmos, se temos algum receio também, se é o seu caso, meu querido, minha querida, se encoraje, leia, releia, né? E acalme-se, espere no Senhor, que a morte é o início de tudo, não o final. Tá bom, queridos? Então é isso, queridos. Espero, né, que depois eu vou mostrar, é claro, esse vídeo para minha neta. Espero que ela seja, que ela fique grata, é claro, né, ao Senhor, não a mim, mas que ela fique grata com esse texto. Eu li para ela já, mas eu vou mostrar aqui para ela ver aqui no vídeo também, para que ela veja, né, mais uma vez a maravilha que Deus faz com a gente, né, em todos os momentos da nossa vida e na nossa morte não poderia ser diferente. Tá bom, queridos? Muito obrigado, fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo, que Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita paz, muita sabedoria, nos dê discernimento, para que a gente possa fazer as escolhas certas, para que a gente possa levar uma vida que agrade ao nosso Pai e que nossas escolhas nos aproximem cada vez mais dele, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, querido, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, deixe a sua pergunta, faça como nosso querido irmão em Cristo, Edu, que já pediu, acho que 2 vezes, para que eu lesse alguma coisa também, algum assunto, faça com ele, com a minha neta, Giovana, se tiver interesse, quiser ouvir alguma explicação, se tem alguma dúvida, peça, que será um prazer atendê-los. Eu deixando daí o domingo para atender esses pedidos. Então, fique à vontade, tá bom, querido? Fique à vontade. E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui, alimentando a nossa fé, alimentando a nossa esperança com outra passagem bíblica que vai ser de grande valia para o nosso dia, para a nossa semana, para o nosso mês e para a nossa vida, se Deus quiser, né? Que Deus ilumine a todos nós, que Deus abençoe a todos nós, que abençoe essa semana que está começando, abençoe hoje, domingo, né? Minha folga, se for a sua folga também, aproveite, curta bastante a família e que o almoço de domingo seja um almoço de harmonia e de paz e de gratidão ao nosso Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Não esqueça que o que importa é agradar a Deus e que Deus está no controle sempre. Ele estava, Ele está e Ele estará em nome de Jesus. Tchau, queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.